Eu sei que o Espírito Santo, durante toda a palavra, ele vai testificar no seu coração aquilo que Deus está já fazendo a partir do momento que você entrou aqui dentro da igreja. Amém? E eu queria falar com você que Deus, ele quer trabalhar nos nossos territórios, nos nossos ambientes. Se você já presenciou um ambiente sujo, um ambiente bagunçado, um ambiente desestruturado, é desconfortável, não é? Quando você está num ambiente em que as coisas estão fora do lugar, quando você está num ambiente, num território, onde você sabe que o que está reinando ali é a bagunça, é a sujeira, é a maldição, são fatores que te levam a se sentir desconfortável naquele lugar. E muitas vezes, queridos, o inimigo, ele trabalha nos territórios da nossa vida. A gente vai ver na palavra de Deus sobre o endemoniado de Gadareno. Aquele homem, ele morava num território tomado por espíritos malignos. A Bíblia vai falar que aquele homem tinha abandonado a família dele e ele foi morar aonde? Dentro de um cemitério. Quão terrível era a condição daquele homem, interior, exterior, física, emocional, espiritual. Quão terrível era a condição daquele homem, porque um dia o inimigo tomou conta daquele território e aquele homem passou a viver o que aquele ambiente de morte, cemitério, aquele ambiente de derrota trazia para a vida dele. Então, muitas vezes nós temos uma família, nós vivemos inseridos dentro de uma família, mas muitas vezes o inimigo, ele tem tomado o território de algumas áreas da nossa vida e até da nossa família. Talvez é uma área financeira, talvez é uma área espiritual, talvez é uma área almática da nossa alma mesmo. Talvez o inimigo tenha tomado a mente, os pensamentos. Ele é um aproveitador de territórios. Só que cabe a nós decidirmos, eu não quero mais viver num ambiente dessa forma. Eu não quero mais viver em um ambiente de derrota, de briga, de contenda, de miséria. Em um ambiente onde o Espírito Santo não está falando. Um ambiente onde estou dando ouvido a vozes que não são as vozes de Deus. Então a Bíblia vai falar que o gadareno morava numa cidade chamada Gadara. E aquela cidade era um território, havia um território ali, onde o inimigo agia. E aquele homem, chamado Gadareno, ele começou a trazer para a vida dele, diante de coisas que foram acontecendo na vida dele, na vida familiar, eu creio, porque no final Jesus vai falar para ele, volta para sua casa. Volta para a sua família, vai consertar com a sua família. Depois que Jesus liberta ele, ele queria seguir Jesus. Ele entrou dentro do barco de Jesus, mas Jesus falou, não, você vai voltar para a sua casa. E o que tiver de errado lá, você vai consertar. Você vai colocar em ordem. Então volta para a sua família. Vai testemunhar o que eu fiz na sua vida, primeiro aonde? Dentro da sua casa. Querido, o nosso maior ministério é dentro da nossa casa. Martim Lutero, ele foi um monge. E ele, depois que ele se converteu, ele se casou. E ele deixou algo escrito. Ele disse o seguinte, que ele aprendeu mais em 1 ano de casamento sobre caráter do que em toda a vida dele ali no monastério.
Querido, família nos ensina caráter. Sabe, a sua esposa vai te ensinar caráter, o seu marido vai te ensinar caráter. Os filhos vão aprender com os pais sobre caráter. Família nos ensina sobre caráter. O próprio Deus nos ensina sobre família. Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus vai nos ensinar sobre o que é ter uma família. Sobre o que é viver em uma família que é bênção do Senhor. Então, Deus essa noite está querendo mudar territórios. Deus está chegando, Jesus está chegando hoje aqui para expulsar aqueles inimigos que vêm para perturbar a família. Às vezes a gente não está igual aquele gadareno, no cemitério endemoniado, mas a gente tem atitudes endemonizadas. Atitudes no falar. Ao invés de você liberar a bênção para a sua família, você libera a maldição da sua boca. Em atitudes, porque você faz coisas que corrompem a sua família. Em pensamentos. Então, queridos, às vezes a gente não está endemoniado, mas temos atitudes muitas vezes influenciadas, né? E isso traz um ambiente pesado, um ambiente difícil para a nossa casa, um ambiente de contenda, de derrota, de briga, um ambiente de separação, de divisão. Quantas pessoas dentro da mesma casa, mas divididos, separados, distanciados. E hoje chegou o dia do basta na sua vida, de tudo aquilo que o diabo tem roubado você na sua família, querido. Talvez você fez vários projetos quando você casou com essa mulher, quando você casou com esse homem, quando você teve seus filhos. Talvez tem jovens aqui que estão projetando se casar. E você vai entender também, querido, que família tem que ter propósito, sabe? E que nenhum dos planos que Deus tem para a sua família vai ser frustrado. A gente está vivendo num tempo que fala de aborto, de homens homossexualizados. E a família é a matriz. A família é a forma para o nosso futuro. A família é a forma para o futuro da sua casa, para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. A matriz é a família. Por isso a família tem sido tanto atacada e o inimigo quer corromper a família. Pega dois papéis e cola um no outro. Casamento. Depois tenta afastar um papel do outro. Vai rasgar. Você até separa, mas há um ferimento, há uma machucadura, há uma fenda, há uma lacuna. Querido, talvez não é na vida do marido, não é na vida da esposa, mas é na vida dos filhos. Porque a família é a matriz. Então, o caráter da nossa geografia, a geografia do caráter, na verdade, começa lá dentro da sua casa. Lá dentro da sua casa. Não adianta eu vir aqui pregar uma coisa, meu esposo vir aqui pregar uma coisa para vocês, e a gente viver num pé de guerra lá em casa. Não. A gente tem que entender que o nosso território tem que ser um território de bênção, de paz, de reconciliação. Não quer dizer que você vai viver bem todo dia, não. Como o pastor disse semana passada, não é todo dia que você vai amar essa mulher, esse homem, não. Tem dia que você vai querer matar. Mas eu quero falar para você que isso é um dia, isso não é a vida toda. Então, a gente tem que entender que o nosso território tem que ser um território de bênção, de paz, de alegria, de renovo. Mesmo se tiver conflitos e dificuldades, nós estamos
trazendo para dentro da nossa casa um território de bênção. E para isso, precisamos vigiar o que falamos. Precisamos vigiar o que pensamos. Precisamos vigiar o que fazemos. Porque, querido, um relacionamento, uma família não é só você. Uma família é o outro. É você, é o outro e é Deus. É um cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Eu, você e Deus. Eu, você, filhos e Deus. Cordão de 3 dobras não arrebenta. Mas tira Deus para você ver. Pode aplaudir. Tira Deus para você ver. O cordão fica fraco. Comece a pensar só em você para você ver. O cordão fica frágil. Não tenha comprometimento para você ver. Esse cordão vai arrebentar. Então Deus quer trabalhar no nosso ambiente. E eu quero te perguntar, querido, lá na sua casa, como que é o ambiente lá? Lá na sua casa, como que é a fala, a atitude, o comportamento? Ah, mas ele não muda, muda você que ele vai mudar. Ah, mas ela não muda, muda você que ela vai mudar. Não fique esperando pelo outro. Então, como que é o ambiente? Eu quero te dizer, Deus quer entrar nesse ambiente e fazer como fez com o gadareno. A Bíblia vai falar que ele estava no cemitério, se machucando, se ferindo, mas quando ele viu Jesus e aqueles demônios perturbadores saíram daquele homem, sabe como que ele foi encontrado por aquela cidade que conhecia muito bem a miséria que aquele homem vivia, a derrota que aquele homem vivia? Sabe como ele foi encontrado? A Bíblia vai falar assentado. Fala assim, assentado, para a pessoa que está ao seu lado. Assentado significa honra. Deus quer te colocar assentado no lugar de honra. Deus quer que a sua família se assente no lugar de honra. A Bíblia vai falar que aquele homem também foi encontrado vestido. Ou seja, a vergonha daquele homem que vivia nu, a vergonha daquele homem foi tampada, foi coberta. A vergonha daquele homem foi coberta. O sangue de Jesus faz isso com a gente. Quando você coloca a sua casa diante de Deus, o sangue de Jesus vem e ele te cobre. Sabe, no Antigo Testamento, quando era levado o cordeiro como oferta dos pecados, hoje a gente pede, Senhor, perdoa os meus pecados. Antigamente não, era necessário levar um animal. E quando o cordeiro era levado, o sacerdote, ele observava, não eram os pecados da pessoa, ele observava o cordeiro. Hoje, Jesus é o nosso cordeiro. Ele foi o nosso cordeiro que foi morto. E o sangue dele foi derramado por nós. E quando as pessoas olharem para a sua casa, para a sua vida, para você, as pessoas não vão olhar o seu passado. As pessoas não vão olhar a miséria que você vivia, as dificuldades que você enfrentou, a vergonha que você passou. A sua vergonha é coberta pelo sangue de Jesus. Sabe, o que vai ser observado é o cordeiro. E eu vou te falar, Jesus é o cordeiro perfeito. 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 Aleluia. Então, agora nós vamos ler aí, onde eu pedi para você abrir em Salmo capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o 3. O modelo do homem e da mulher que tem uma família. Salmo capítulo 1. O modelo do homem e de uma mulher que tem uma família de sucesso. Você não pode deixar passar esse modelo. Olha só. Bem-aventurado o homem e a mulher
que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele e ela faz será bem sucedido. Olha só o versículo 1. Feliz é aquele homem, aquela mulher, que não anda no conselho dos ímpios. Sabe por quê? Porque muita gente vai chegar para você e vai querer te aconselhar. Muita gente vai querer chegar para você e te dar e te falar algo que não é bênção para a sua vida. Jesus, ele andava com os pecadores, mas ele não ouvia o conselho dos pecadores. Você pode andar com pessoas que não têm vida com Deus, mas você não deve ouvir conselhos de pessoas que não têm vida com Deus. Então, bem-aventurado é o homem que não anda. Uma coisa, querido, muitas pessoas já estão andando, porque quando você começa a andar e receber os conselhos dessa pessoa, sabe, você começa a criar um modelo. Você começa a criar um modelo de estilo de vida para você. Será que esse modelo é o modelo que Deus tem para sua família? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém. O que é deter? Parar. Espera aí, o que esse cara está me falando? O que essa mulher está me falando? Esse conselho aí para mim abandonar a minha família, para fazer o que é errado. Espera aí, eu estou andando e de repente eu me detenho, eu paro. Um abismo chama outro abismo. E depois vai falar que essa pessoa se detém e por último ela se assenta. Pronto, sentei. Eu estava andando, eu parei, observei, agora eu sentei. Eu já estou gostando da conversa. Eu já peguei o modelo. Eu já estou nessa forma de viver. Então, influência fala de andar. Se eu estou andando, eu estou sendo influenciada. Deter fala do modelo. Eu parei, peraí, eu estou gostando desse modelo aí. Do pecado, do erro, da traição. Esse modelo de agir de forma errada. E depois, quando eu assento, eu já estou me posicionando. É isso mesmo que eu quero. Deus quer que você tenha uma posição diante dele, não diante daquilo que destrói a sua família. Tudo começa com o andar, depois com o deter e depois com o assentar. Amém? Quem está entendendo? Essa palavra é muito forte. Amém? Então, queridos, a gente precisa ter um modelo de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam. Nós estamos vivendo uma geração visual. Você vai sentar, você senta no ônibus, você está num consultório à espera, você está em algum lugar, a pessoa está lá com o celular. Nós estamos numa geração visual, muito visual. Todas as outras gerações passadas, por mais que elas tiveram fotos, vídeos, elas não tiveram acesso a imagens como nós estamos tendo hoje em toda a vida delas. Elas não tiveram acesso visual como hoje nós temos. E eu quero te falar que a nossa alma, ela é capturada pelo que a gente vê. Pela internet, pelos modelos das pessoas que nos influenciam.
a nossa alma é capturada a ponto de a gente pensar: eu quero ter esse modelo aí. Eu quero ter esse modelo. Fulano separou 5 vezes, eu quero ter esse modelo aí. Se ela fez, eu posso fazer. Só que não é esse modelo que a Bíblia está ensinando para nós. Não é esse modelo que a palavra de Deus está ensinando para nós. Não é esse modelo de família, de matriz que Deus sonhou para o futuro das nações. Mas eu declaro que a minha família vai ser diferente. Quantos podem declarar isso? A minha casa vai influenciar para a vida, vai influenciar para o bem, vai influenciar para o desenvolvimento, o crescimento. A minha casa vai ser diferente. Então, queridos, nós precisamos trazer para a nossa vida. A Bíblia vai falar de Noé. Olha um exemplo. Noé, Deus dá um modelo para ele. Deus fala: olha, você vai construir uma arca. Mas aquele homem, ele foi muito bem sucedido. Não só na arca, ele demorou 100 anos para construir a arca. Mas sabe como ele foi bem sucedido? Em colocar no coração da família dele o propósito e a visão. Pais, mães, esposa, vocês têm tido propósito? E vocês estão colocando no coraçãozinho dos filhos o propósito e a visão? Pois os filhos de Noé ficaram 100 anos. E Noé alimentou por 100 anos a visão e o propósito. Até o dia que o dilúvio desceu. Até o dia que a chuva desceu. Todo mundo gritava: você está doido? Seu pai é um louco, está fazendo uma arca, não vai chover não. Todo mundo gritava, mas eles permaneceram firmes. Eles permaneceram firmes, porque o pai colocou uma visão e um propósito na vida deles. Querido, casamento tem que ter propósito. Vocês têm que ter uma direção para onde vocês estão indo. Filhos têm que ter propósito. Você tem que ensinar para os seus filhos a visão. Você tem que ensinar para o seu filho aonde ele deve chegar, que ele tem que caminhar com Deus, como as coisas vão acontecer. A própria palavra vai falar assim: ensina o caminho para o seu filho enquanto ele é pequeno, porque quando ele estiver grande, se ele desviar, o que é que vai acontecer? Mesmo assim, ele vai lembrar e ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, a gente precisa entender isso. E eu vejo na família de Noé algumas coisas. Primeiro, obediência. Obedeceu a Deus, mesmo quando todo mundo estava fazendo o contrário. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não é todo mundo não. Você é diferente. Outra coisa, essa diferença traz respostas diferentes para a sua vida, querido. Daniel, o que fez Daniel ser um grande governante e passar por vários governos, numa terra que não era a terra dele? O que fez? A diferença. Ele não quis comer da mesma comida que todo mundo estava comendo. O que fez Sadraque, Mesaque e Abidnego vencerem a fornalha de fogo e serem príncipes daquele povo da Babilônia? A diferença, porque eles não se prostraram diante de outros deuses. O que fez Noé conseguir colocar a família dele dentro da arca e passar esse período de chuva, esse período de dilúvio, e a família ser a única família a sobreviver? A diferença, porque ele não deu ouvido para que todo mundo estava falando, e estava ali falando que eles eram loucos, que nada daquilo que iria acontecer. Foi a diferença. O que fez Samar vencer, lutar pela família dele, não deixar ninguém entrar no território dele?
lutar pelo campo de lentilha dele. A diferença, todo mundo saiu correndo, mas ele ficou. Eu vou defender minha casa, minha família, eu não vou sair não. E ele venceu, porque ele se posicionou. Então vocês percebem que o posicionamento na família faz a diferença? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: vamos nos posicionar a respeito da nossa casa. O que vai mudar a sua casa é a sua atitude, o seu posicionamento, obediência, perseverança. Na família de Noé, ele perseverou, mesmo nas dificuldades que eles enfrentaram. Querido, talvez se você está passando muitas dificuldades, mas persevera. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer trabalhar no seu território. Deus quer trazer uma ambiência de paz, de alegria, de renovo, sabe? E aí, em Salmo 1 vai terminar dizendo, essa palavra é bem rápida, mas ela é muito forte para a sua vida. Versículo 3, que o homem feliz, a mulher feliz, é aquela pessoa que é plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prospera. Amém? Esses dias lá em casa, já tem um tempo, esses dias não, o Jai plantou para mim um pé de jabuticaba, daqueles anão. E eu falei para ele: eu quero que você compre já dando fruto. Aí ele foi lá no irmão Enio e ele comprou e já trouxe esse pé e plantou. E eu nunca tinha reparado. Olha o cuidado quando o marido cuida da esposa, como Deus cuida da igreja. Porque Deus cuida da igreja. E Deus quer que o maridos, que você cuide da sua esposa, como Cristo cuida da igreja e se entregou por ela. Ele deu a vida pela igreja. Depois eu vou falar das mulheres, não vai ficar só para os homens não. Então, e ele plantou esse pé de jabuticaba bem na frente, assim, no jardim, na frente de casa. E eu não tinha reparado. Mas o pé de jabuticaba, desde quando ele comprou, não parou de dar fruto. E aí eu estava saindo para trabalhar de manhã, e eu vi uma mangueira pingando. Ele colocou uma mangueirinha bem na raiz. O pezinho de jabuticaba é plantado num vaso grande. E ele colocou a mangueira bem na raiz do pé de jabuticaba. E eu parei, o Espírito Santo fez eu parar. Eu parei, olhei. Eu desci do carro, olhei. E estava pingando água o tempo todo. E ali já tinha as jabuticabinhas verdinhas. E eu fui embora trabalhar muito feliz. Porque eu falei: ele está cuidando de mim. Porque ele sabe que eu gosto de apanhar a fruta do pé, né? E aí fui trabalhar feliz. E eu fui observando todo dia que ele deixava água pingando ali naquele pé de jabuticaba. Aí eu cheguei para ele, agradeci, né, pelo cuidado, pelo amor. E o carinho de entender a importância que aquilo tinha para mim. E muitas vezes eu desço do carro, vou lá, ponho umas frutinhas, coloco quando eu não estou jejuando, coloco no carro e saio chupando as jabuticabas, vou trabalhar. Mas eu agradeci a ele o cuidado, o amor, o carinho. Mas é isso que está falando aqui. Que a pessoa que é plantada junto a ribeiro de água, ela dá fruto. E tudo quanto ela faz prospera. Querido, o segredo, o ribeiro de água é aqui, ó, o altar. O ribeiro de água é você estar na presença de Deus. O ribeiro de água é você levar Deus para o seu território. Diabo, sai daqui. Briga, sai daqui. Contenda, divisão, sai daqui. Miséria, sai daqui. Porque aqui tem um ribeiro de água e está dando fruto todo dia. Todo dia o homem, o esposo colhe, o filho colhe, a mulher colhe, a família colhe o fruto. Todo dia.
todo dia. Querido, isso é um papel que Deus deu para você. O ribeiro de água, ele não vai brotar na sua casa se você não quiser. Mas é quando você se posiciona. Eu tenho um modelo. O modelo é Cristo e a igreja. O modelo é o que Jesus fez pela igreja. O modelo é o que a igreja faz por Jesus. Ela é apaixonada por Jesus. Ela espera pelo noivo. Não é aquela mulher goteira que o marido chega em casa e ela está igual uma goteira. É a mesma coisa que você está dormindo debaixo da goteira a noite inteira. Não é a mulher reclamona, goteira, não. É a noiva que espera por Jesus, apaixonada, adornada, cheirosa, bonita. É isso que Deus espera que as esposas façam pelos maridos. E o que Deus espera que os homens façam pelas esposas. Que sejam capazes de dar até sua vida por ela. Então, queridos, o modelo é Cristo e a igreja. O modelo não é o que te influencia, andando no caminho dos ímpios, se detendo ali, parando para ver, ou se assentando para participar de um modelo que não é o modelo que Deus criou para sua família. Mas é fazendo a diferença. Deus quer sarar nossos territórios, queridos. Deus quer sarar nossa casa. Esses demônios que têm tocado sua família têm que sair correndo. É eles, não é você que tem que sair de casa, não. É eles que têm que sair. Só que Deus está esperando dos homens e das mulheres, dos filhos e das filhas, posicionamento. Deus está esperando dos meninos solteiros, né? Ficar procurando uma menina que roda igual Blade Blade, nem igual a Calypso, não. Deus está esperando dos meninos, que eles busquem em Deus uma mulher de Deus, que vai ter o mesmo propósito. Amém mesmo, alguém está recebendo aí. Que tem o mesmo propósito. Peraí, eu vou buscar onde? Você vai buscar numa boate? Se você tem um propósito de servir a Deus e ter uma família sarada? Não, você vai buscar na casa de Deus. Deus também não quer mulheres que fiquem buscando, moças que fiquem buscando rapazes, playboys. O que é playboys? Play, divertir. Que querem só divertir, os boyzinhos que só querem divertir. Não, querido, o que Deus tem para você é separado. E não é homem casado não, tá? É homem solteiro. Porque o homem casado, ele já tem o propósito dele com a esposa dele. Então, você precisa entender isso. Alinha a sua expectativa com a expectativa do céu. Alinha o seu propósito com o propósito de Deus. Aí você vai ver que vai fluir. E que vai dar fruto. E tudo que você fizer vai prosperar. E tudo que você plantar vai dar. Por quê? Porque você está alinhando. Você está posicionando. Chega, não quer mais saber de mundo. Não quero mais saber de fazer o que o mundo está me ofertando. Eu vou pegar o modelo de Deus. Eu vou me posicionar na minha casa, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças. Porque o modelo do mundo para as finanças, o que é? É o joguinho do tigrinho. E tem muito crente caindo nessa ladainha do diabo. E está entrando num buraco sem fim. Então, querido, alinha. Estou citando algumas coisas que poderia falar um monte. Mas estou citando aqui. Alinha a sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida familiar,
alinha com o modelo de Deus. Vocês me amam ainda? Alguns, né? Tudo bem. Mas eu creio que essa palavra hoje foi para arrancar muitas pessoas da sepultura. Eu creio que essa palavra hoje foi para arrancar muitas pessoas do cemitério e levar para sua casa. Querido, eu volto a falar do gadareno. Ele falou: Jesus, eu quero te seguir. Ele já estava vestido, vergonha encoberta. Ele já estava assentado, honrado, porque ele não parava, ficava se machucando, em perfeito juízo. E Jesus falou para ele assim: olha, volta para sua casa. Volta para sua casa, porque é lá que eu vou começar a te honrar. Sabe o que aconteceu? Eram 10 cidades. Gadara fazia parte de 10 cidadezinhas. Tipo Ouvidor, Goiandira, 10 cidadezinhas. Era chamada de Decápolis, porque era 10. Esse gadareno, ele saiu, ele foi para a casa dele. Ele restituiu a família dele. Eu já preguei aqui que eu imagino que ele chegou na casa dele, bateu na porta e o menino gritou: mãe, é o pai. E a mãe falou: para com isso, menino, seu pai vive no cemitério. Seu pai, se fosse seu pai, ele chegava aqui chutando porta, quebrando tudo, violento. Mãe, é o pai. E quando ela abre a porta, aquele homem transformado, restaurado, fala para ela: amor, deixa eu entrar. Deixa eu sentar na mesa com você. Deixa eu restituir vocês de tudo que vocês perderam. E aquela mulher recebe aquele homem. E sabe, a Bíblia vai falar que essas 10 cidadezinhas receberam a palavra de Deus por conta desse gadareno. Aquele homem que vivia uma vida destruída, ele foi alvo do amor de Deus. E porque ele foi liberto, 10 cidades receberam a palavra de Deus. Depois, lá no Novo Testamento, lá Paulo vai falar que passou por aquelas cidades pregando o evangelho. E aquelas cidades estavam convertidas pela vida daquele homem. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua casa. Deus quer mudar a sua condição. Deus quer mudar a sua vida. Domingo, não falte, venha mais uma vez. O pastor vai estar ministrando a palavra. E você vai receber mais uma porção de libertação para a sua vida familiar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Chegou um novo tempo. Que você possa dizer para o Senhor que você quer se posicionar. Não adianta você se posicionar quando a casa cai. Eu fico vendo, tem mulheres, tem homens que quando separa aí que vai posicionar, aí que vai correr atrás, aí que vai para a academia, aí que vai se cuidar. Não, querido. Você tem que dar o melhor para a sua família, para a sua casa. Você não tem que esperar a casa cair, não. Você pode começar a mudar hoje. Você pode começar a valorizar a matriz, o bem mais precioso que Deus te deu, que foi sua família. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor cada família. Existem pessoas aqui essa noite, Pai, que precisavam tanto dessa palavra. Pessoas que, Pai, estavam se afastando do propósito, mas que hoje vão começar a ter propósito de vida juntos. Casais que vão ter propósito de vida juntos. Jovens que vão ter namoros de propósito. Homens que estavam dando um caminho no conselho dos ímpios, que estavam se assentando em lugares que não deviam se sentar. Meu Deus, restaura as famílias.
Eu sei que como o Senhor fez na vida do gadareno, naquele território de dor, de sofrimento, naquele território, Pai, de mágoa, o Senhor pode fazer hoje. Nada pesquei. Faz na vida desse homem, dessa mulher.